Muito bem, amigos, nós estamos hoje em Itabela, aqui na Prefeitura Municipal, no gabinete do prefeito Luciano Francisqueto, para bater um papo legal com ele. E eu quero convidar você, a partir de agora, a vir comigo e Luciano no podcast Café com Antônio Marcos. Muito bem, estamos de volta. Luciano Francisqueto, prefeito de Itabela, no segundo mandato. Luciano, eu queria que você falasse com os nossos internautas quem é de fato Luciano Francisqueto. Bom dia a todos, bom dia Antônio Marcos. Estou prefeito aí pelo segundo mandato de Itabela, presidente também da Costa do Descobrimento pelo terceiro mandato, e dizer que é uma honra falar com vocês, falar com Antônio Marcos. Sou praticamente filho dessa cidade aqui de Itabela, vim muito novinho para cá, na época do Polo Madeireiro, onde Itabela pertencia a Porto Seguro, né? Então assim, fui criado aqui praticamente minha infância passei toda aqui, estudei em colégio estadual, municipal, então eu conheço todo mundo, a região, e hoje, graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade de estar prefeito pelo segundo mandato. Luciano, o que nos trouxe até aqui, primeiro, não existe podcast Café com Antônio Marcos se eu não servir um bom café. E olha que a cidade de Itabela é cidade produtora de café. Tem que ser o melhor café do Brasil. E beber bastante café para o preço subir. Isso? Melhor café do Brasil. Isso aí. Luciano, você, como você bem afirmou aí, é praticamente natural daqui, é um capixaba de coração baiano, cravado aqui na cidade de Itabela, né, filho de um ex-prefeito dessa cidade, e hoje o nome Luciano Francisqueto virou marca de trabalho, virou referência de excelência em administração pública, e não só aqui na região, como também no estado da Bahia. Você pegou uma Itabela e fez dela dividida em dois períodos da sua administração pública. Itabela emancipada em 1989, isso, né? E de lá para cá havia tendo dificuldade com gestores, com gestões, com aqueles que administravam a cidade. Aí chega Luciano Francisqueto, depois de ter tentado algumas vezes, acho que 2 vezes, não foi isso? Se elege, é eleito prefeito dessa cidade e dá uma nova roupagem em Itabela. Como é que isso aconteceu? Então, vou contar um pouquinho da minha trajetória política, né? Eu sempre, desde novinho, meu pai foi prefeito aqui, foi vice-prefeito de Porto Seguro, prefeito de Itabela, e eu sempre tive vontade de ser prefeito. Na minha infância eu brincava nas escolas que eu era o prefeito. Tinha esse sentimento? Tinha esse sentimento de ser prefeito, né? Para cuidar da cidade. E aí eu me candidatei 2 vezes para prefeito. E uma vez saí candidato a vice. Na verdade, eu tentei 3 vezes. 3 vezes. Uma de composição de chapa e 2 como candidato. Eu acho que a insistência aí, a vontade de ser prefeito. Graças a Deus o povo reconheceu essa vontade. O povo falou assim, vamos acreditar. Eu acho que falou assim, esse cara já saiu 3 vezes, não teve oportunidade, vamos dar uma oportunidade para ele. Vamos dar uma oportunidade para ver o que é que dá. E dentro de mim, eu sempre falei assim, dia que eu for prefeito, eu quero ser um prefeito para organizar a cidade. Existia já esse sentimento. Tem esse sentimento. Eu saía nas ruas, saía em outros municípios, eu via a população falar que tinha vergonha de falar que ela morava em Itabela. Eu falei, gente, a gente é itabelense. Mora na cidade e tem orgulho onde mora, onde nasceu, onde criou, onde teve as nossas infâncias. Então eu sentia que algo tinha que ser diferente, algo tinha que mudar esse sentimento das pessoas falarem, não, eu moro em Itabela, eu moro numa cidade onde é uma cidade bonita, organizada, onde é uma cidade que a população tem orgulho de morar. E eu via que todas as gestões, as pessoas veem ter esse orgulho, esse sentimento, é um sentimento ao contrário, um sentimento de tristeza, de vergonha de falar que morava no município. Eu falei, o dia que Deus me der a oportunidade, o povo me der a oportunidade, eu vou mudar essa história. E graças a Deus, Antônio Marcos, eu acredito assim que falta muito, lógico, quem sou eu para fazer tudo, mas esse sentimento de alegria, você pode andar na rua que você vai ouvir, as pessoas falam, não, Itabela hoje é outra. Nós fizemos reportagem aqui tratando desse tema e de fato isso é verdade. Inclusive, Luciano, eu me lembro bem, me recordo, me vem bem à mente aqui, de quando você assumiu lá aos idos 6 anos atrás,
e até o prédio onde está aqui a prefeitura, sobre a Câmara aqui da administração pública de Itabela, estava por cair praticamente, né? A estrutura toda desfigurada e tal. A gente passava na BR e via aquele cenário horrível, né? Eu queria que você trouxesse para mim e para os nossos internautas, são 6 anos de gestão. E seria capciosa a pergunta se eu não me reportasse de fato a 6 anos de conquista. Como é que um gestor consegue essa excelência diante de um cenário até muito próximo aqui de falta de tato da gestão pública? Como é que você pegou esse feeling de governar e ter esse êxito na administração? Hoje eu estava até conversando com os amigos, eu falei assim, cidade agrícola, se o prefeito não acordar cedo, não ter esse sentimento de ter que acordar cedo para ver o que está acontecendo na cidade, vai ser um mau gestor. Não só aqui, como qualquer cidade aqui da Costa do Descobrimento. São cidades pequenas, são cidades que têm esse contato ainda, prefeito e o povo. Muito as direto, pessoas né? já sabem, aquela casa ali é a casa do prefeito, aquele ali é o prefeito. É aproximação, a cidade maior aqui que tem aqui é Porto Seguro, 150 mil habitantes. Verdade. Todo mundo ainda tem referência da família, do bairro que mora, ainda não descolou ainda não. Né? Cidade de 300 mil habitantes, cabe essa referência. Mas cidade de 150 mil habitantes abaixo, todo mundo ainda conhece as pessoas. Então o prefeito, primeiro passo, ele tem que sentir a cidade. Ele tem que gostar da cidade. Tem que ter essa ótica. Olha, ele tem que fazer, igual assim, uma obra que eu faço na cidade, é o mesmo sentimento de uma reforma, uma construção da minha casa. Eu tenho orgulho de fazer com excelência e fazer a obra. Quando inaugura ali, para mim é a mesma coisa que inaugurando. Né? É uma conquista. Né? E é uma conquista. E é uma conquista. Porque se eu sou morador de Itabela, estou trabalhando, aquela obra também pertence a mim. Verdade. Né? Então esse sentimento, Marcos, né? Antônio Marcos. Eu sou tão amigo de Marcos, já Marcos, Antônio, mas está tudo beleza. Tá tudo beleza. Esse sentimento de trabalho tem que existir no gestor. Porque assim, a pessoa, se ela não pegar isso como um mérito, eu sempre falo, Antônio Marcos, que quando você sai na rua, a criança para você e começa a brincar, querer tirar foto, pode ter certeza que a família dentro de casa está falando bem de você. Então, isso aí para mim é muito, 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 muito bonito. Uma coisa também nos intriga, Luciano, eu posso falar isso com propriedade, que eu conheço o seu governo desde quando ele começou no primeiro mandato. Então eu posso falar isso. Há um ritmo de trabalho que normalmente ele fica mais lento no segundo período, né? No segundo mandato. Eu sei. Geralmente o prefeito ele entra mais devagar, mais sonolento, estou saindo do mandato. Agora o ritmo é muito frenético. Aqui nós temos, às vezes, o caso de 3, 4 obras em execução, já inaugurando uma, começando outra, e quando a gente pensa que aquela por terminar, daqui a pouco já tem outra, você fez obras aqui que vão ficar marcadas para sempre. Né? Verdade. A primeira obra que você fez aqui foi da dignidade ao servidor, essa ninguém tira. A dignidade. Foi o primeiro prefeito, inclusive na 8ª região, que deu um reajuste acima dos 33,24% para os educadores. Verdade. Isso aí você bateu o martelo, antes que alguém esperneasse, qualquer coisa, falou, não, é professor e na minha cidade a educação está em primeiro lugar. Você foi lá e deu os 33,24%. Você fez obras aqui vultuosas, e eu estou falando isso para o amigo internauta por conta da pergunta que eu vou fazer para ele aqui agora. A Praça do Café, você conhece Itabela? Você passa aqui, você vê logo aqui, onde era um lugar totalmente destruído, onde a lama e o barro predominava, a Praça do Café, aquela região ali que urbanizou aquilo ali. Quem anda em Itabela hoje, cruza a cidade sem entrar nela, não deixa de parabenizar Itabela pela iluminação e pela estrutura que está sendo construída às margens de Itabela. As escolas, as construções das escolas, uma creche que estava aí tipo um elefante branco, que está vindo agora para atender as crianças, e outras obras. Nós vamos agora, rapidamente, a um pequeno intervalo, e eu já volto com a seguinte pergunta. Luciano, você fez algum curso de gestão para ter essa excelência na administração pública? Agora, após o nosso intervalo.
Muito bem, nós voltamos. Luciano está aqui, ele vai me responder agora. Luciano, você fez algum curso de capacitação? Eu acabei de abordar agora antes do nosso intervalo com relação à Praça do Café, creches, estrutura urbana, calçamento, Monte Pascoal, que foi totalmente remodelada, né? Trazido para um conceito urbano. Você está por terminar agora aqui a BR, a Praça do Café, tirou um cemitério que era, eu me lembro, eu fiz a reportagem daquele cemitério ali, deixou de existir para virar a Praça do Barãozinho. Do Barãozinho, né? Ali a Feira do Rato, onde Feira você do Rato, recuperou a Feira do Rato, um colégio que era foram 14 colégios. 14 colégios. Foi curso, não foi? Você fez uma formação acadêmica? Então, eu acredito que, lógico que tudo que você estuda, eu fiz administração de empresas, tudo que você tem a teoria é muito válido, mas a prática, né, o dia a dia, a vontade principalmente, porque às vezes não precisa ter muito estudo não. Você tem vontade de fazer. Tem que ter desejo por desejo de fazer. Então eu vejo dessa forma. Você falou há pouco, né? Você acorda cedo, né? Tem gente que é formado em 3, 4 faculdades aí. Parabéns para quem faz isso. Não estou estimulando a não estudar, pelo contrário, mas tem que ter a vontade de fazer. Seria chamado de tino administrativo? Tudo que você faz na vida, não importa que você faça. Faça bem feito. Se você for um exemplo, dando um vendedor de banana na feira, seja o melhor. Se você for um cabeleireiro, seja o melhor. Se você for um pedreiro, seja o melhor. Então tudo que você for fazer na vida, faça bem feito, faça com amor, que com certeza as pessoas vão falar, o pedreiro que fez a minha casa lá é um ótimo pedreiro. Assim é o prefeito. Eu acredito dessa forma. A vontade de fazer, ela não depende muito de estudo não. Na questão pública não. Eu acho que a vontade vem de dentro e você com um time bem formado em volta de você, com certeza vai ajudar muito também. Eu ia acabar de falar sobre isso, né? Você tem um grupo técnico, né, de profissionais, a gente percebe que todos os setores aqui você teve a estrela de escolher pessoas capacitadas. Começa do gabinete, vai ali para obras, para educação, e tal, todo mundo que corroborou com esse governo deu o seu melhor como profissional, né? Essa ótica de escolha é muito importante. Verdade. Né? Você começou seu mandato em 2017, já começou acertando com essas escolhas. Você já vinha estudando quem seria esse pessoal que ia compor seu governo? O que aconteceu em Tabela é que tinha 2 times, um que ficava fora da prefeitura e outro que entrava. Vinha isso, 30 anos já acontecendo isso. Falei, gente, no dia que eu ganhar, eu vou colocar secretários que nunca foi, mudar essa história até de um que entra, o que perde fica fora, o que entra está dentro, e o outro está torcendo para dar errado, o outro está fora e entrar. Falei, isso comigo não vai ter. Coloquei todo o secretariado que nunca pertenceu à gestão pública. Todo mundo entrou com disposição para trabalhar? Disposição para entrar, para trabalhar, para dar o melhor. Sentir aquele sentimento de fazer bem feito, e eu cobro. Eu sou uma pessoa assim que eu dou corda, na hora de puxar, eu puxo de uma vez. Então eles já sabem que eu sou assim, na hora de cobrar, eu cobro, eu dou liberdade, dou oportunidade de cada um fazer o trabalho. Eu não sou aquele gestor que coloca a pessoa numa secretaria e fica segurando, não. Eu quero que ela seja melhor do que a minha. Se tiver um secretário que seja melhor do que o prefeito, quem ganha é a cidade. Só que eu, como prefeito, também não vou deixar o cara ser melhor, porque eu tento ser melhor do que ele. Verdade. Uma disputa interna, não uma disputa ruim, Marcos, não sei se você vai entender. Uma disputa assim, vamos ver quem faz mais pela cidade. Exatamente. Vamos ver quem consegue fazer o melhor de si. O melhor. Então, essa disputa eu coloquei no sentido de melhorar a cidade. Então, eu não aceito que um secretário seja ruim. Porque a população vai cobrar e vai me cobrar e eu vou cobrar dele. Então essa cobrança é muito boa. Ele sabe que eu peço para trabalhar, para fazer o melhor pela cidade, para sentir. Porque se eu souber que um gestor ou alguém que está na pasta não tem aquele carinho, amor pela cidade, já não vai dar certo.
Então, para mim, eu já não chamo, ou tiro, coloco outro. Mas, graças a Deus, meu secretariado aí nos ajudou muito a administração pública também. Luciano, você na reeleição agora chegou a ter 70,98% dos votos válidos em Itabela. 71, né? 0,99. Quase 72. Quase 72, né? 71,99. Né? Mais de 11 mil e quase 12 mil Foi votos. 11 mil, quase 12. Quase 12 mil votos. 12 mil votos. Seu concorrente, à época, teve 20%, melhor dizendo assim, do percentual. Isso dá a você, Luciano, uma margem exorbitante, né? E coloca você no Estado como um dos mais bem aceitos pela comunidade que administra. E a gente sabe do volume de obras do seu primeiro mandato, que não se acomodou no segundo mandato, e os desafios de uma cidade com a receita tão pequena assim. O que um gestor faz para chegar no nível que você chegou? Deixa eu falar aqui. O que ele tem que fazer, melhor, corrigindo a pergunta, o que ele tem que fazer para chegar no nível? Eu falei em desafio. Quando eu coloquei meu nome para a reeleição, eu ouvi isso muita rua. Não vou votar nele não, porque se todo prefeito que reelege tem aquela... não trabalha tanto como o primeiro mandato. Eu falei, se eu for, as pessoas me dão a oportunidade de ser prefeito de novo, eu vou quebrar esse pensamento do prefeito entrar no segundo mandato, não trabalhar como trabalhou no primeiro. E eu ganhei, o povo me deu essa possibilidade de eu provar para mim mesmo que eu tinha que ser melhor do que o primeiro mandato. E graças a Deus, viu, Marcos? Tinha como... Eu achei que eu ia ter mais vida mansa. Estou trabalhando mais do que o primeiro mandato. É isso que a gente percebe aqui, que as obras não param. Não param. Agora mesmo você viu saindo na área aqui, 2 licitações aí, uma para asfaltar o centro da cidade, asfaltamento do centro. Asfaltamento do centro aqui? Centro, desse lado A, e vão projetar o lado B também. Pegando em primeira mão aqui, tá vendo aí? Lado A, vamos asfaltar o centro todo agora. Vamos fazer um posto de saúde, modelo FN, modelo federal, lá em Monte Pascoal, um posto de saúde, um médico a mais lá. Monte Pascoal tem 80%, Antônio Marcos, calçamento. O que não existia? Não existia. Você pode ir lá, vai lá conferir. Esses 80% foi a conquista desse mandato. Primeiro mandato e já agora no segundo também. Tabela, eu estou aí no bairro, se eu não me engano, Ouro Verde. Aqui o bairro Bandeirantes. Estou no Pereirão. Tudo tocando obras. Mas qual outro bairro? Se eu não me engano... Eu sei que são 4 bairros trabalhando. Tem obras sendo tocadas. Obras sendo feitas, sendo tocadas. Não paro. Eu paro uma rua, quer dizer, só paro a rua e já vou para outra rua. Então isso aí me dá muito orgulho de trabalhar. Eu gosto muito. Eu queria fazer registro aqui como imprensa. O pessoal que trabalha comigo sabe disso, a gente tem viajado por aí e a gente sempre especula com relação às cidades próximas ou não, que eu não vou citar por uma questão de elegância aqui. Mas o que a gente ouve mais, rapaz, eu queria que aqui tivéssemos um prefeito tipo de Itabela, né? Eu queria que alguém governasse a cidade aqui com tipo de Itabela. Às vezes espontâneo a gente provoca, né? Tem fulano que é prefeito. Se fosse pelo menos tipo o de Itabela aqui, a coisa aconteceria, né? A gente tem ouvido muito isso por onde a gente anda, Porto, Nápoles, Cabral, enfim, por aí tudo. Se bem que Cabral, eu quero pontuar aqui que o governo de Cabral tem sido também um governo que tem feito um bom trabalho lá, entendeu? E a gente tem que pontuar e ser muito sincero com as pessoas para a gente poder ganhar essa credibilidade. Cabral, de fato, tem tido uma gestão que realmente tem pontuado o nome de Agnello naquela região. Mas, enfim, a gente anda por aí, anda em Itabuna, anda aqui, anda acolá. E aonde se tem conhecimento da sua gestão, as pessoas têm dito isso. Agora, eu queria fazer uma pergunta para você, Luciano. O seguinte, você, depois de 2 anos, estava no governo, com toda essa bagagem, o seu trabalho e tudo, você é eleito presidente do Condesc, né? Aí você vem para uma segunda reeleição e agora você vai cumprir o 3º mandato, 6 anos cumprindo esse mandato agora à frente do Condesc, que também é uma outra conquista. Para quem não sabe, o Condesc é o consórcio de municípios da Costa do Descobrimento. Ele faz um gerenciamento de infraestruturas urbanas, né, aquela coisa toda de toda a Costa do Descobrimento, e Luciano é o prefeito. Agora teve uma conquista maior ainda.
né, na última eleição agora, né, você foi eleito por 5 votos. 5 votos. Mas até poucos dias antes imaginava-se que você teria 4 e haveria um empate, um voto Minerva, outra pessoa talvez pudesse. Mas de repente alguém refletiu. Eu não sei se eu posso citar aqui, a prefeita de Guaratinga, Marlene Dantas, botou o pé no chão e, querendo o bem também do seu município, falou: não, vamos fazer a continuação do que está dando certo. Luciano novamente reconduzindo o Condesc. Depois do nosso intervalo, eu vou lhe perguntar: como é que você se sentiu ao ter esse apoio de Marlene e o reflexo disso na 8ª região? Só um minutinho. Tá certo. Muito bem, amigos, nós já estamos de volta. Como eu disse, Luciano reconduzido para a presidência do Condesc, né? Dá a ele o 3º mandato consecutivo, 6 anos à frente desse consórcio tão importante, com o apoio da prefeita de Guaratinga, que até, eu não sei se ao avizinhar-se das horas, não seria, mas a prefeita serenamente viu que o melhor seria Luciano. Como é que você avalia esse momento seu, nesse Condesc? Então, o meu amigo Marcos Antônio Marcos, a realidade eu nem me coloquei como candidato para o 3º ano aí. 3º mandato. 3º mandato, e na realidade, e vendo a questão política, o quadro político aí da Costa de Descobrimento, do extremo sul da Bahia, na semana me peguei de surpresa. O governador me ligou, Otto Alencar me ligou, Caetano, o secretário, me ligou, falou que eu deveria conduzir mais 2 anos de mandato o consórcio da Costa de Descobrimento. Aí eu falei com ele que a gente tinha aqui 4 votos, né? E por ser mais novo da pessoa que ia se colocou como candidato, eu perderia, ela ia assumir o consórcio. Ele falou: gente, mas o que a gente pode fazer? Eu falei: tem um voto da nossa vizinha aqui, que é Marlene Dantas, prefeita aqui. Eu liguei para Marlene, eu ajudei muito o município de Guaratinga pelo consórcio. Né? A conquista da BR, a infraestrutura rural do município. Com certeza. Agora mesmo nós estamos com um trabalho de Barra Nova, Cajuíta, cascalhando lá, patrulhamento. Eu ajudei muito Marlene, né? No que ela precisou, sempre estive presente com ela e conversei com ela. Falei que o governador pediu, e ela, logicamente inteligente, quero até mandar um abraço para a Marlene, uma parceira minha, vizinha. Assim, eu tenho o maior cuidado, o maior zelo por ela. Sei que é uma pessoa que está jogando duro na administração. Pedi esse voto, ela concedeu esse voto. Então eu acredito assim que foi 5-3, que Guaratinga teve um voto decisivo para a minha vitória. Isso também consolida uma liderança do governador Jerônimo, que inclusive você, junto com Cláudia, junto com Robério, junto com o pessoal que capitaneou esses votos para Jerônimo aqui na região, você aqui especificamente em Itabela, digamos assim, nessa região, você tomou atitude, assumiu a liderança da campanha aqui, e Jerônimo saiu daqui com uma votação expressiva, uma votação, né, digna de ter um cabo de luxo, um cabo eleitoral de luxo, como é o caso de Luciano Prasqueta. Assim, como pessoa, como é que você se sente depois do êxito dessa eleição? Eu estou muito próximo do governador do estado. Existe um alinhamento, né? Hoje, graças a Deus, eu ligo aqui para Jerônimo. Na hora que ele não pode falar comigo, eu mando mensagem à tarde, ele me responde. Isso aí é muito importante para um gestor, para um prefeito. Acredito no trabalho dele, uma pessoa simples, uma pessoa que está com vontade de trabalhar. E é dessa forma. Eu sempre falo que, Antônio, mesmo como presidente, teve essa eleição agora, que agora acabou a eleição, somos aí um consórcio de 8 municípios, com certeza os 8 municípios vão estar juntos, unidos para o fortalecimento da região, e não acredito que ninguém venha sair do consórcio, porque perdeu no sentido não do consórcio, perdeu uma disputa, tem uma disputa de Câmara, né, de vereadores, e amanhã é outro dia, né? E Câmara de Deputados, existe isso, esse confronto, um confronto
para direcionar quem vai ser o presidente. Mas acabou ali, eu acho que acabou a política, a disputa, somos todos amigos, quero mandar um abraço para todos os prefeitos da Costa Descobrimento, eu estou representando ele, sou prefeito da Costa Descobrimento, representando os prefeitos, então eu acredito que a gente está junto, parceria, agora mesmo tem patrol ali na estrada Monte Pascoal, Caraíva, tem patrol em Belmonte trabalhando, tem máquina lá em Itagimirim, Itapebi, então esse trabalho aí não pode parar, quem ganha é o município, e esse compromisso que eu tenho com o Estado, eu consegui agora um colégio estadual, no valor de 14 milhões de reais, vai ser o melhor colégio aqui da Costa de Descobrimento, é um colégio assim, não sei se você foi em Teixeira, tem um em Teixeira, a única coisa que não vai ter é uma piscina, mas o resto vai ser um colégio estadual, todo, pista de atletismo, quadra de coberta, quadra de campo, society, vai ser assim, um colégio, um modelo estadual que eu pedi e consegui, na época foi Gerando que me deu. Ele era da educação, era secretário de educação, ele me cedeu esse colégio. Então só tenho a agradecer, eu vou fortalecer, ganhei mais 8 milhões de calçamento do governo do Estado também, vamos começar a fazer. Então eu estou na parceria com o Estado, eu sou municipalista. Eu sempre falo que eu estou do lado de quem ajuda meu município. Eu não tenho esse negócio de muito partidarismo, lado A, lado B, não. Eu sou município. Eu estou representando o município, então eu sou municipalista. Agora é interessante que eu sempre observo é o alinhamento político. A forma como você tem pensado na comunidade, pensado no seu público, nas pessoas que moram em Itabela, que todo mundo hoje pode pegar um parquímetro e medir o antes ou depois e vai ver a diferença que Itabela vive. Isso também se dá ao seu alinhamento político, você se coloca muito bem nas situações políticas, justamente para com o governo do Estado, que é um parceiro seu, tem sido um parceiro seu, e essas conquistas é fruto de habilidade política. Essa habilidade política, como é que você me diz, como é a finesse dela, dessa habilidade, desse trato, dessa liga que você tem nesse trânsito político, desde a sua cidade que você administra até lá em Salvador? Eu vou ser bem rápido e claro. Sinceridade e palavra. O político hoje em dia, que não tiver palavra e não for sincero, ele está fora da política. De primeiro eu falava assim, não, política tem que contar mentira, tem que enganar as pessoas, prometer e não cumprir, acabou isso. Aquele político que eu já entrei dessa forma, sempre pensei, tem que ser assim, tem que ter palavra. Então as pessoas lá de cima, elas veem essa pessoa. Quando é para falar do eleitor até quem está lá em cima. Do eleitor até lá em cima, eu sou muito sincero, às vezes eu sou até grosso. Porque para dizer um não, eu digo. Eu sei. Tem prefeito que fica com medo de dizer um não. Fica passando mal. Volta amanhã, volta depois, ele está achando que com isso ele está ganhando, está perdendo. É melhor falar, Antônio Marcos, não dá, não, fechou, pronto. Na hora você vai ficar chateado, mas depois você fala, pelo menos não me enganou, mandou passar hoje, passa amanhã, passa depois. Então eu sou muito sincero. Eu sou um político que eu sou para dizer um não, eu digo, e se for para dizer um sim também. E quando eu dou a palavra, aí que é o charme da política. É o charme da política. Você cumpre. Aí, se não cumprir, aí, deu a palavra. Tem que cumprir, né? As palavras. Meu pai sempre me ensinou, a palavra é uma coisa muito bonita. Eu já fui assessor de um prefeito por quantos anos? 7 anos, não foi? 8 anos, não foi? 8 anos. E que ele dizia assim, vá lá em casa 10 horas. Chegava lá 9h50, o compromisso já estava lá. É isso aí. O documento já estava preparado. Entendeu? Então, essa escola da política que eu tenho lidado, é uma escola que a gente vê que o que vale mais, inclusive para o eleitor hoje, é a sua sinceridade de que a sua máscara do engano. Não, eu não me engano não. Esse prefeito, graças a Deus. Eu trabalhei com ele e ele era rigoroso nisso aí. E eu admiro muito quando a gente lida com um gestor que tem esse compromisso com o que diz. É melhor você não dizer de que depois tem que se arrepender para refazer o que foi dito. Eu, na minha gestão, eu sou de dizer um não, eu sei que um não é bom, ninguém gosta, até eu também não gosto de as pessoas dizem não para mim, mas na hora a gente até fica chateado, mas depois fala, é melhor falar a verdade, né? Dizer logo, ser transparente, né? Dizer... Em tudo na vida, né? Tem que ser, né? No negócio, no comércio, na sua vida, tem que ser sincero. Luciano, nós vamos mais um novo intervalo. Agora, após o intervalo, eu queria te perguntar. O Luciano tem mais 2 anos de gestão pela frente. Existem muitos horizontes na política.
né? Luciano hoje não é mais aquele Luciano que assumiu em 2017. Estou mais careca. Está mais careca, né? Luciano não é mais aquele Luciano de 2017. É um Luciano que vem para transformar a política, veio para transformar a política regional. E eu vou, após esse intervalo, finalizar com você, te fazendo uma pergunta que só depois do intervalo vocês vão saber qual é. Muito bem, retornamos aqui com o Luciano Francisqueto, já para finalizar a nossa entrevista nesse podcast Café com Antônio Marcos. Uma entrevista que, sem sombra de dúvida, veio para nos enriquecer muito nessa nossa passagem aqui por Itabela, para conversar com esse prefeito que hoje é uma referência na região. Luciano, a minha pergunta para você, para nós finalizarmos: o que nós podemos esperar de Luciano lá na frente? Então, rapaz, assim, dizem que na frente só a Deus pertence. Só a Deus pertence. Eu acredito, sou muito, acredito muito em Deus, eu sou católico, tenho muita fé, né? Todo dia que eu levanto, eu agradeço a Deus pelo dia, pelo ar, né? Então, só a Deus pertence. Com certeza nós estamos no meio político, eu acredito que a política, às vezes, a gente não tem escolha. Quem escolhe é o povo, né? Às vezes você não quer uma situação, aí você não... O povo os apoiadores, né? Te chama, o grupo. Então, assim, Antônio Marcos, eu vou terminar os meus 2 anos de mandato, né? Eu vou fazer o mandato, vou tentar fechar assim, com chave de ouro. E lá na frente a gente vai decidir. Você acha que o seu estilo de gestão, sem pretensões de grandeza e tal, fez escola? Tem gente que podia chegar assim, vamos analisar Itabela para a gente poder governar bem? Eu queria ter uma escola que eu sou assim, eu gosto de tentar ser igual ou melhor do que outros, né? E a gente fica feliz, né? Como você falou, mas também tem ótimos gestores também na pós-descobrimento. Eu não posso falar que eu sou o melhor, né? Quem vai analisar isso é o povo, é a comunidade, mas eu acredito que os municípios têm que sempre estar espelhando um no outro e tentar ser ou igual ou melhor do que os outros. Eu sei. Essa competição boa. É uma competição saudável. Saudável. E tentar falar assim, o cara que joga a bola ali, eu vou entrar para fazer um gol porque eu tenho que ser igual ou melhor do que ele. Você entendeu, Marcos? Entendi. Para nós finalizarmos essa nossa entrevista, Luciano, eu queria que você olhasse diretamente na lente ali e deixasse uma mensagem para todo mundo que acredita numa cidade melhor, em um futuro melhor, porque você pode dizer isso com propriedade, afinal de contas você tirou a Itabela de um estágio e colocou ela em outro estágio. Primeiramente, agradecer a Deus por tudo, né? Agradecer a minha família, que um gestor, a base é a família, meus pais, minha mãe, meus irmãos, a minha família, a Luana. Estou vindo com a filhinha nova aí, rapaz, mais um itabelense. Eu não ia nem citar o assunto, mas está vindo mais um itabelense. Vai ter mais um itabelense aí. Fazer companhia para que já existe, né? Com certeza, já tem uma filhinha, né? Então a base da gente é a família, né? E que agradecer, eu acho que o povo acreditou, tenho certeza que esse voto foi de acreditar que eu fiz um bom mandato, e eu, para não decepcionar, vou terminar o mandato melhor do que os 4 anos que eu fiz para trás. É dessa forma. Luciano, fica o meu registro de gratidão aqui. Obrigado, Antônio. A você de Itabela, de toda a região, Costa do Descobrimento, a Bahia inteira que está vendo esse podcast. Para mim, na condição de jornalista, é muito suave conversar com um prefeito que tem muito que oferecer para a sua gente. A você, muito obrigado. Um beijo no coração e até o nosso próximo podcast. Beijo.